Começou a ouvir, gente? Não deixes tua cruz ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com o dom e tu Acha isso, tal. Consola a cruz, ser valente, vivo te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente, seja aqui ou onde for. Muito alto isso, pelo amor de Deus, vocês estão loucos. Mostrarás o teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente, altruísmo e com poder, ser valente, tanto sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor, e serás o vencedor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idôneo valor, cheio do Consolador, ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti vencer, ser valente, nunca desviando por Jesus, ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com idômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu já quero saudar os irmãos que estão já chegando, para o nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Já vários irmãos, irmão Joel, irmão Marcelo, irmã Josete, a Edjane também já está aqui conosco, glória a Deus. E nós estamos aí, eu quero convidar os irmãos para pegarem aí as suas harpas, para nós louvarmos a Deus mais um hino da nossa harpa cristã. Quero louvar a Deus com o hino de número 126. Estou entendendo nesse momento, com a graça de Deus, que os irmãos estão aí nas suas residências, com as suas famílias, e também estão, com a graça de Deus, já se preparando para fazer o seu culto, com a graça do Senhor nosso Deus. Então nós vamos louvar a Deus com o hino 126. Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser.
Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesia foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor, seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Malene, uma Débora, glória a Jesus, irmãos já estão entrando. Queridos irmãos, nós iniciamos a nossa live com a graça de Deus hoje, já cantando os hinos da nossa harpa cristã. E nesse momento eu quero convidá-los, aí onde os irmãos estão nas suas residências, para nós darmos início ao nosso culto, já louvando ao Senhor por intermédio da oração. Tá? Já quero orar com os irmãos, e na oração peço que os irmãos façam menção do pai da irmã Cláudia. Continue orando aí pelos filhos do diácono Jacó, pelo irmão Francisco, irmã Graça. Ore também pelo irmão César, Coutrin e família, e vários pedidos de oração também que já foram inclusive solicitados a nós. Tá? São vários, Deus sabe. Peço aos irmãos também nesse momento que ao orar, ore pela Emily, que com a graça de Deus hoje também está completando 18 anos de vida. Os irmãos querem parabenizar a Emily pelo seu aniversário. Se quer aí, digo para ela, virtualmente, parabéns aí no nome de Jesus. Tá? Então eu quero já orar ao Senhor. A irmã Érica, após a oração, já se prepare aí para entrar conosco já direto aqui, e já junto conosco também já louvar a Deus com hino, com a graça de Deus. Querido e amado Senhor, Pai, nós te louvamos, Senhor, pela rica e preciosa oportunidade concedida a nós. Meu Deus, aprove ao Senhor, eu e os meus irmãos, estarmos hoje, Senhor, em convívio familiar, estarmos nas nossas residências, devido a Deus, ao novo decreto, Pai, dos nossos governantes. Eu quero pedir ao Deus querido e santo, que aquilo que for tratado aqui nessa noite, que a tua palavra que for pregada aqui nessa noite, ela seja pregada, Senhor, com graça do teu Espírito, com a autoridade da palavra que é tua e não volta vazia. E eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor edifique as nossas vidas. Eu quero te louvar, porque estou em família, com a minha família aqui, adorando o teu nome, e os irmãos estão também, cada um nas suas residências, cada um nas suas casas, meu Deus, com seus familiares também, tributando ao Senhor a honra e a glória, e quero pedir, ó Deus, a tua bênção, no nome santo e amado de Jesus. Pai querido e santo, eu peço a tua bênção em favor do diácono Jacó e família, que o Senhor complete a obra já iniciada, meu Deus, na vida dos teus filhos. Pai querido, eu apresento ao Senhor, ó Deus, o pai da irmã Cláudia, meu Deus, que está hospitalizado. Senhor, nos dá mais esse milagre, como o Senhor tem dado muitos outros. Eu quero pedir em nome de Jesus, que o Senhor restabeleça a saúde do pai, da tua filha, que ele venha ao convívio familiar, que ele venha à tua igreja também dar testemunho, meu Deus, para a glória do teu nome. Eu apresento a irmã Graça e o irmão Francisco, que já fizeram, ó Deus, inclusive culto e ação de graças, meu Deus, por vitórias alcançadas da parte do Senhor. Quero pedir a tua bênção sobre o irmão César, Coutrin e família, e demais pedidos de oração que foram ao Senhor mencionados.
Pai querido e santo, eu te apresento cada, Senhor, profissional da saúde, eu te apresento cada hospital, eu te apresento, Senhor, cada enfermo, e eu te peço, pelo teu Espírito, meu Deus, continue nos dando vitória. Senhor, nos dê milagres. Senhor, entre nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, dos hospitais, ó Deus, do nosso estado, da nossa federação, e nos dê milagres para a glória e louvor do teu nome. Ser conosco, continue abençoando as nossas vidas e repouse sobre nós a tua misericórdia para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos pela fé em Cristo. E por Cristo nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, eu já quero, se a irmã Glorinha estiver, a irmã Érica estiver pronta já para entrar, já dê sinal. Enquanto ela está entrando aí, eu quero avisar os irmãos que, devido ao decreto do governo do estado, né, nós estamos hoje e domingo, com a graça de Deus, estaremos transmitindo culto direto da nossa residência, tá? Então eu quero já que os irmãos, no nome de Jesus de Nazaré, se programem, tá, para estar conosco. Nós vamos, todos os irmãos, todos nós, todas as nossas famílias, estarão no mesmo horário, com a graça de Deus, realizando o culto em toda a área 111, para a glória do nome de Jesus de Nazaré. Eu quero pedir aos irmãos as vossas orações, tá? As vossas orações, porque nós estamos passando realmente por um momento muito difícil na história da nossa igreja. Peço que os irmãos continuem orando, tá? Peço também que os irmãos continuem contribuindo, ok? Os irmãos sabem que a nossa igreja, ela não tem nenhum tipo de ajuda política, ajuda do governo. Tudo que nós fazemos das contribuições dos crentes fiéis, dos servos de Deus, tá? Então, eu quero pedir que os irmãos, a irmã, inclusive a irmã Damaris, ela já está em posse, inclusive das contas da igreja, para facilitar caso os irmãos desejarem já fazerem, né? Irmão Érica, Pai do Senhor, meu irmão. Pai Senhor. Tá? Já fazerem. Eu peço que a irmã vire aí, a sua câmera dê uma ajustada na sua câmera, está aparecendo aqui para nós aqui. Tá? Vire ela com a gente aí, por favor. Tá? Então eu quero pedir aos irmãos que continuem contribuindo. Porque, como os irmãos bem sabem, a nossa igreja ela é missionária. Né? Ficou boa, irmão. Deus abençoe. A nossa igreja é missionária, a nossa igreja sustenta a obra missionária em 5 continentes. Todos os investimentos da igreja são dinheiro fruto da fidelidade dos servos de Deus. Tá? Então, os irmãos, procurem a irmã Damaris, cada um na sua congregação, procure o irmão João, procure a irmã Rose lá na Júbilo, procure lá o irmão Francis lá na Vida Nova, ok? Irmãos, nós não estamos congregando na igreja, mas graças a Deus pela fidelidade de cada um dos irmãos. Não são bênçãos de Deus na nossa vida, ok? Irmã Érica, tudo bem com a senhora? Tudo, graças a Deus. Tudo Pai? Amém. Toda bênção, né? Então nós vamos já ouvir a senhora ministrando um louvor, Amém. né? A senhora ministrando um louvor aí para a glória do nome de Jesus. Enquanto a senhora a senhorita louva o nome do Senhor, eu quero pedir aos irmãos que estão nos assistindo que glorifique a Deus, chore, cante, adore, faça o seu culto na sua casa, tá? E o nome do Senhor Jesus será glorificado. Irmão Érica, com a senhora aí agora. Minha oração nessa noite é com a paz do Senhor, que no momento que eu estiver louvando, como o pastor falou, que nós possamos estar todos conectados com o céu, conectados com o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Cortaram a árvore cheia de vida,
cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. Chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas eu giz tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, e tudo novamente irá voltar a seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Será tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas vi Deus minha vida restaurar. Glória a Deus. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. E a última palavra, quem determina ainda é Deus. Alguém diz: só restou raiz, mas Deus diz: tem vida aí, e eu vou restituir. A esperança para a árvore cortada novamente crescerá ao cheiro das águas, e se caso envelhecer na terra sua raiz, ou se seu tronco morrer, ouça bem o que Deus diz: ainda há esperança, a alegria vai chegar, tudo novamente irá voltar a seu lugar. A água já está presente e vai começar a regar. Será tão lindo o testemunho que você irá contar. Eu fui uma árvore cortada, mas ao cheiro das águas e Deus minha vida restaurar. Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, irmão Érica, que louvor especial. Ainda há esperança para a árvore cortada. Amém. Glória a Deus. Que bênção. A irmã Érica tem um outro louvor aí que pode apresentar? Sim. Tá? Então vamos ouvir o segundo. E aí depois eu já entro com a palavra aqui. The Bluetooth device is connected. Vamos lá. Só conectar aqui. Depois eu peço que os irmãos localizem o Salmo de número 51, tá? Enquanto após a irmã Érica ministrar o louvor, nós estaremos aí com a graça de Deus meditando sobre o Salmo 51. Só um momento aqui. Irmão, cadê? Oséias, Deus abençoe, irmão Oséias. Tá? Irmãos, os irmãos podem, com a graça de Deus, colocar os pedidos de oração aqui na live, tá?
a gente já fazer conhecido aos irmãos os pedidos dos irmãos. Que canta ali? Que canta? Não se preocupe não, irmã Érica, porque quem faz ao vivo é assim mesmo, entendeu? Só um instante. Filho do Ari. Só um instante. Obrigado, irmã Débora, por ter fixado aí o Salmo 51, que nós vamos meditar. Obrigado, irmão Nilson, nosso produtor. Kaique, a paz do Senhor, meu irmão. Seja bem-vindo. Irmão Érica, quando ela estiver pronta, a senhora avisa. Tá bom. Ou a senhora quer deixar para louvar no final? Já encontrei aqui. Pronto, então deixa Deus lhe usar. Falta só conectar. The Bluetooth device is connected successfully. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. Aleluia. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Mas, filho, não desista de lutar, porque eu estou contigo a toda hora. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Glória a Deus. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir e a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. Glória a Deus. Eu sempre te amei, e andar sozinho nunca te deixei. Nos meus braços eu te carreguei. Por isso, filho meu, não pare agora. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, a vitória vai surgir e a tua bênção vai chegar. Fui eu que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. As portas vão se abrir, a tempestade vai passar, Em nome a vitória vai surgir e a tua bênção vai chegar. em Eu nome que te escolhi e nunca vou te abandonar. E nas minhas mãos você vai descansar. em nome de Jesus. Vai descansar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que maravilha. Amém. Irmã Érica, eu quero lhe
e agradecer. Deus lhe abençoe e lhe guarde pela Amém. sua participação. Já quero até avisar aos cantores que domingo nós teremos outros cantores que estarão também direto participando conosco, com a graça de Deus. Tá? Só tem liberdade, se a senhora quiser sair, fique à vontade. Amém. Paz, Senhor. Tá, Senhor. Meus irmãos, eu quero ler com os irmãos os Salmos de número 51. Tá? 51. Vamos lá. O texto bíblico diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que aos teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifício, senão eu te daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para com Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoe a Sião segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Nós temos, queridos irmãos, diante de nós um texto muito oportuno para esses dias que nós estamos vivendo. É interessante, chamando a minha atenção, que Deus, ele usa todos os recursos necessários. Deus nos ama. E por isso ele usa todos os recursos necessários para chamar a nossa atenção. Para chamar a minha atenção e a sua. Esse Salmo de número 51, ele vai ser composto, a sua composição vai acontecer em um momento muito difícil na vida do salmista Davi, do rei Davi. É interessante que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele tem os seus campeões da fé. Ele tem os seus servos que o servem, que o adoram, que o seguem, que o obedecem. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é muito imparcial com respeito aos erros dos servos de Deus. Ou seja,
A Bíblia é o único livro que não esconde os erros dos campeões da fé. E aí o que vai chamar a minha atenção é que a Bíblia chama Davi de o homem segundo o coração de Deus. Mas mesmo chamando Davi de o homem segundo o coração de Deus, Deus, em momento nenhum, esconde os erros de Davi, deste homem segundo o seu coração. A história da composição do Salmo de número 51 vai acontecer em 2 Samuel, capítulo de número 11, quando a Bíblia diz que Davi, em um dia, em um período que era para ele sair para a guerra, a Bíblia diz que ele não saiu, ficou em casa, ficou no seu palácio. E o texto bíblico vai nos dar conta de que Davi, ao passear pelo jardim do seu palácio, ele vai dar de olho em uma mulher que estava tomando banho, uma mulher esposa de um dos seus soldados mais ilustres, por nome Urias. E a Bíblia diz que esse Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus, ele vai chamar aquela mulher, e o texto bíblico diz que ele se deita com aquela mulher, e aquela mulher gera ali um filho, ela engravida por conta daquela atitude. E o que vai chamar a minha atenção é que o texto bíblico faz questão de dizer que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas, mesmo homem segundo o coração de Deus, como Davi, um homem de natureza decaída, um homem pecador, e ele faz questão de registrar isso no Salmo 51, quando ele diz: em pecado me concebeu a minha mãe. O que vai chamar a nossa atenção é que Davi tentou esconder o seu pecado. O texto bíblico dá conta que Davi manda o mensageiro a Eliabe, o seu general, e manda Urias. Diz para Joabe: Joabe, manda Urias para vir aqui conversar comigo, para ter aqui comigo. E o texto bíblico, em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 8, diz que quando Urias se apresenta a Davi, Davi olha para Urias e diz: Urias, desce à tua casa, lava os teus pés, vai descansar. Na realidade, nós bem sabemos que Davi não queria que Urias fosse descansar. O que Davi queria, de fato e de verdade, era encobrir o seu erro. Ele queria que Urias fosse à sua casa, olhasse a sua esposa, que é uma coisa muito natural, se deitasse com a sua esposa, e aí, de alguma forma, mantendo a sua relação íntima com a esposa, ele pudesse esconder, por conta dessa prática, esconder o pecado, o seu pecado. Só que Urias era um soldado muito ilustre, muito fiel, muito temente. E o texto bíblico diz que Urias se deitou à porta da casa do rei, com todos os servos do rei. E o texto bíblico diz, e Urias não desceu para sua casa, ele não foi. E o que vai chamar a minha atenção é que os soldados de Davi disseram: Davi, Urias, tu liberaste para ir para a sua casa, mas ele não desceu à sua casa. E Davi chama Urias e diz: Urias, vem aqui. É normal, quando alguém vem de uma jornada, quando alguém vem de uma batalha, descer à sua casa. E você não foi, você ficou dormindo com os meus soldados. Por quê? E o texto bíblico diz: olha a honradez desse soldado. Olha a fidelidade de Urias. Urias diz: a arca do Senhor, a presença do Senhor está na batalha. Isso me chama muito a atenção. Urias está dizendo: Davi, a presença de Deus está lá com os soldados, a arca está lá. Israel e Judá estão morando em tendas lá no local da batalha. Joabe, o meu senhor, e os seus servos estão acampados no campo.
Então, Davi está com o coração, ou seja, Urias está com o coração na batalha, está com o coração na guerra, com o coração onde está a presença de Deus. E ele vai explicar isso a Davi, o seu Senhor. E aí, pela segunda vez, o que chama a atenção é que Urias disse: eu não consigo ir para minha casa, eu não consigo comer, eu não consigo beber, eu não consigo deitar com a minha mulher, enquanto o meu povo está na guerra, está na batalha. E aí, pela segunda vez, Davi tenta fazer com que Urias fique e, de alguma forma, pudesse encobrir o seu pecado. O texto bíblico diz, no versículo 12, então disse Davi a Urias: fica cá ainda hoje, e amanhã eu te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte ficou 2 dias. Ou seja, Davi o deteve por 2 dias para que, de alguma forma, Urias pudesse ir à sua casa e Davi, de alguma forma, pudesse encobrir o seu pecado e o seu erro. Mas a Bíblia diz que Urias não desce. Aí Davi tenta uma terceira oportunidade, uma terceira estratégia, para ver se, de alguma forma, ele pudesse encobrir o seu pecado e o seu erro. A Bíblia diz que Davi convidou Urias para comer, bebeu com Urias, e o texto bíblico faz questão de dizer, e o embebedou. Ou seja, Davi embebedou Urias, porque os irmãos sabem que quando alguém está bêbado, por mais bêbado que esteja, mas não consegue errar o caminho de casa. E o que vai chamar a minha atenção é que Urias saiu a deitar-se na sua cama como os servos de seu senhor, porém não desceu para a sua casa. Pastor, aqui tem a atitude de Urias, sim, mas eu vejo também a atitude do próprio Deus tratando com Urias, irmãos, porque se tem uma coisa que Deus não quer, se tem uma coisa que Deus não suporta, se tem uma coisa que Deus não deseja, é que os seus servos fiquem com os seus pecados encobertos. Então Deus vai tratar com Urias para que Urias não descesse para sua casa, para que de alguma forma Davi pudesse ficar com o seu pecado encoberto. E o que vai chamar a nossa atenção é que Davi escreve uma carta, entrega na mão de Urias, daquele soldado valente e fiel, e diz: Urias, entrega essa carta para Joabe, o comandante. E ele vai e entrega a carta para Joabe, o comandante. Quando Joabe ler a carta, o teor da carta estava dizendo o quê? Põe Urias aonde a batalha está mais tremenda, para que Urias seja morto. Irmãos, olha o teor dessa carta que esse soldado valente, honroso e honrado teve que levar a sua própria sentença de morte. E aí é interessante que quando Urias morre, a Bíblia vai dizer que Joabe manda avisar a Davi: Davi, Urias morreu. E o que chama a minha atenção é que quando Davi recebe a notícia que Urias morreu, eu posso imaginar Davi dizendo: ufa, ninguém está mais sabendo de nada. Eu cometi um erro, cometi 2 erros na realidade. Eu adulterei contra a lei e eu assassinei, porque Urias morre a decreto de Davi, mas ninguém sabe de nada. Graças a Deus, morreu aqui o pecado, morreu aqui encoberto esse pecado. Só, irmãos, que Deus não dorme. E a Bíblia vai dizer que o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã entra na presença de Davi, e quando Natã entra na presença de Davi, ele já começa a contar a Davi uma história, dizendo que numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre só tinha uma ovelhinha.
E aí veio um viajante à casa daquele rico, os irmãos conhecem a história, e ele deixou de tomar das suas ovelhas e das suas vacas e pegou a única ovelhinha daquele povo. E quando Davi ouviu aquela história de Natã, o texto bíblico diz que Davi ficou muito furioso, acendeu a ira, e ele disse para Natã: vive o Senhor, que este homem que fez isso é digno de morte. E ele vai pagar 4 vezes mais por conta dessa sua atitude. Irmãos, olha que ponto Davi chegou. Primeiro, Davi comete o erro. Segundo, Davi tenta esconder o seu erro. Terceiro, Davi não reconhece, está insensível, não consegue conceber, não consegue olhar o seu erro. E o que vai chamar aqui a minha atenção é que Deus nos ama tanto, Deus tem um projeto tão especial nas nossas vidas, que mesmo nós errando, Deus não nos deixa ficar no pecado, no erro. E o que é que Deus faz? Deus levanta o seu profeta e vai chamar a atenção do seu servo, que está em pecado, o seu pecado está oculto, para despertá-lo daquela situação. Porque Deus, irmãos, não se relaciona com homens e mulheres que vivem no pecado, principalmente com pecados não confessados, principalmente com pecados ocultos, principalmente brincando com o pecado. E a Bíblia vai dizer, no versículo 7 do capítulo 12 de 2 Samuel, que Natã olha para Davi, que já tinha dado o decreto da situação, ele diz, é digno de morte. Davi disse, assim diz o Senhor, este homem, ó rei Davi, é o Senhor. Este homem é o Senhor. Deus me traz aqui para dizer que este homem que cometeu essa barbaridade em Jerusalém, em Israel, é o Senhor. Irmãos, a partir desse confronto de Deus, Davi entra em um quarto. E a atitude de Davi neste quarto, em lágrimas, em choro, em arrependimento, vai surgir um dos salmos mais lindos que a Bíblia pode ter registrado, que é o Salmo de número 51. E aqui, no Salmo de número 51, Davi, dentro desse contexto, ele está orando, e dentro dessa oração, Davi está buscando incansavelmente a restauração que ele havia perdido com Deus por conta do pecado. Na realidade, meus irmãos, desde o Jardim do Éden, o pecado vem separando o homem de Deus. O pecado vem entristecendo a alma do homem. O pecado vem criando uma barreira de separação entre o homem e Deus. E Davi, após esse confronto de Deus com a sua vida, Davi começa a perceber que o seu relacionamento, que a sua intimidade com Deus havia fragmentado, havia quebrado por conta do seu pecado. E aí, analisando esta oração, já no versículo de número 1, eu vejo Davi recorrendo a 2 características de Deus, a 2 qualidades de Deus que eu e você temos que entender, e não só entender, mas também temos que buscar. Davi está dizendo no versículo 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi está recorrendo à misericórdia de Deus. Davi está recorrendo à bondade de Deus, à benignidade de Deus. Sabe, irmãos, eu e você ainda estamos de pé. Eu e você ainda estamos aqui adorando e servindo ao Senhor nosso Deus, por causa da sua misericórdia. A misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a tua vida,
sobre a tua família, é a razão de nós ainda estarmos na presença de Deus. E Davi está recorrendo na sua oração a essas duas qualidades de Deus. Davi está apresentando aqui, irmãos, por intermédio de 3 palavras, como foi o seu comportamento. Ele está usando 3 palavras, é bem verdade que não vai dar para explicar tudo, eu gostaria de fazer isso, mas Davi peca de forma tríplice contra Deus, contra Betseba e também contra Urias. E ele vai usar 3 palavras para poder demonstrar, através dessas 3 palavras, o seu comportamento. Ele vai dizer, né, no versículo de número 2, ele vai dizer: lava-me completamente da minha iniquidade. Né? Ou seja, no versículo 1, as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi está falando de transgressão. Ele transgrediu uma ordem, um mandamento. Ele está falando de lava-me da minha iniquidade. Ele está falando de iniquidade. Né? E ele está falando também, purifique-me do meu pecado. Então, essas 3 palavras mostram o mal, a atitude errada que Davi tomou para com Deus, para com Betseba e também para com Urias. Davi apresenta, meus irmãos, a sua situação diante de Deus. E qual é a situação, pastor, de Davi diante de Deus que ele está apresentando? Davi, na sua oração, está dizendo: o meu pecado está sempre diante de mim, o meu pecado está na minha consciência. A minha consciência está me acusando. Eu estou com o pecado diante de mim e vira e volta, está aqui me acusando, a minha consciência me acusando. Se tem um juiz que Deus colocou, irmãos, na minha vida e na tua vida, chama-se consciência. Você sabe como você está diante de Deus. E aí Davi começa a dizer: contra ti somente pequei. Olha como Davi, ele conhece a sua realidade. Contra ti somente pequei. Davi sabe que o seu erro e o seu pecado, apesar de ter sido contra Urias, contra Betseba, mas foi contra o Deus Todo-Poderoso. E aí Davi começa a relatar uma outra realidade do seu pecado. Ele diz: em iniquidade eu fui formado. Sabe, irmãos, Davi está reconhecendo que ele é homem, ele é carne, ele é pecador, ele herdou o pecado, como eu e você também herdamos o pecado. Né? E aí o versículo número 6 me chama muito a atenção, porque Davi está dizendo: eis que amas a verdade no íntimo. O que é que Davi está dizendo? O pecado afeta o nosso interior. O pecado afeta o nosso homem interior. Falta-nos a paz, falta-nos a alegria. E Davi vai relatar isso com muita propriedade nessa oração. Davi recorre a Deus e pede ajuda, irmãos, no processo de restauração. Ouça bem, no nome de Jesus, tem coisas que o pastor não faz, que o homem não faz. Tem coisas que quem pode fazer na minha vida, na tua vida, é só Deus. Somente o Senhor, nosso Deus, tem poder de perdoar e restaurar os seus céus. Temos recebido alguns pedidos de oração, alguns irmãos têm conversado conosco. Nós temos observado uma quantidade muito grande de irmãos que estão se reconciliando a meio a essa situação. Eu estou olhando essa pandemia como permissão de Deus, para que Deus trate com muita gente, para que muita gente se caia em si, reconheça os seus erros e as suas falhas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Davi começa a pedir a Deus, ele recorre a Deus pedindo ajuda. No versículo 7 ele diz assim: purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. Senhor, me lava do meu pecado. Queridos irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Somente Jesus pode perdoar os teus pecados, lavar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Davi relata no versículo 8, que me chama muito a atenção. O pecado tira a alegria da salvação da vida das pessoas. Davi está dizendo: faz-me ouvir júbilo e alegria. Porque o pecado gera tristeza. Então Davi já havia perdido essa tristeza, meus irmãos.
mas ele está dizendo, faz-me ouvir júbilo e alegria. Versículo número 9. Davi tem como se fosse uma sensação de que Deus está olhando constantemente para os seus erros, para os seus pecados. E aí Davi começa a dizer, esconde a tua face dos meus pecados, eu não suporto, o Senhor está olhando para os meus pecados. E no versículo de número 9, Davi ainda diz, apaga todas as minhas iniquidades. Senhor, me dá o teu perdão. Senhor, me purifica do meu pecado. Senhor, restaura a minha vida. Davi está fazendo isso no Salmo de número 51. E o versículo número 10 é um versículo que desponta dessa oração quando Davi diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Davi está dizendo, Senhor, lave a minha vida, mas comece pelo meu interior, comece pelo meu coração. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, o que é que Davi está pedindo? O que é esse criar em mim um coração puro? Refere-se àquilo que somente Deus pode fazer, irmão. Davi pede para que o seu coração seja o quê? Renovado, restaurado e transformado. Quando Davi diz, cria, Senhor, Davi está dizendo, renova, Senhor. Restaura, Senhor. Transforma, Senhor. Deus é a única chance que Davi tem para receber esse milagre na sua vida, o milagre da restauração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o versículo número 10, Davi ainda continua dizendo, renova em mim um espírito reto. Renove a minha vida. Renove a minha comunhão. Restaure a minha intimidade, meu relacionamento contigo. E no versículo número 11, Davi está dizendo, não me lance fora da tua presença. Não tem nada melhor na nossa vida, irmãos. Eu já estou concluindo esta palavra. Do que a presença de Deus na nossa vida. Enquanto você canta, a presença de Deus. Enquanto você prega, a presença de Deus. Enquanto você ora, a presença de Deus. Enquanto você caminha, a presença de Deus. Isso não tem preço. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi está dizendo, não retires, ou seja, não me lance fora da tua presença. E o versículo número 11 ainda me chama muito a atenção. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Somos o que somos. Estamos onde estamos. Na presença de Deus ainda. Por conta do Espírito Santo de Deus que ainda está em nós. É o Espírito Santo que tem nos ajudado a orar, a congregar, a ler, a servir a Deus. Mas Davi está, por conta do seu pecado, Davi está olhando como se o Espírito Santo de Deus estivesse saindo da vida dele. E Davi chega e diz assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a diferença na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, no versículo 12, ainda diz, Senhor, volta a dar a alegria da salvação na minha vida. Falta a dar a alegria da salvação. Eu quero a alegria da salvação na minha vida. Davi diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustém-me com espírito voluntário. Eu quero te servir melhor. Eu quero me colocar à tua disposição. Eu quero ser um crente fiel e verdadeiro. Eu quero te agradar, Senhor, com a minha vida. Irmãos, ore o Salmo 51. Leia o Salmo 51. E deixa Deus trabalhar na tua vida, na tua família. Tem coisas que é só Deus que pode fazer. Não é hora de escondermos o pecado. Não é hora de brincarmos com Jesus. É hora de nós nos voltarmos para Ele de todo o nosso coração. Que Deus em Cristo nos abençoe. Eu quero aproveitar esse momento para, onde você estiver, também desejar aceitar a Jesus, se reconciliar com o Senhor. Ore comigo, eu estarei orando e concluindo, encerrando. Mas eu quero orar por você, você se reconciliando onde você está. Onde você está, você se voltando para Jesus. E eu quero saber se tem uma pessoa para se reconciliar com o Senhor, ou você quer entregar a vida para Jesus, você pode fazer isso agora, porque a Bíblia diz que quem invocar o nome do Senhor será salvo. Muito obrigado, meus irmãos. Nós já estamos concluindo, mas eu quero orar, pedir a bênção de Deus sobre a vida de todos os irmãos. Pai querido e santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra, pelos teus filhos que ouviram a tua palavra. Nós oramos, meu Deus, por aqueles que estão se reconciliando.
aqueles que estão se voltando para Jesus. Eu quero pedir a Deus a tua bênção sobre a vida de todos, para a glória e louvor do teu nome. Pai querido e santo, que o Senhor possa continuar restaurando, tratando, curando e abençoando a todos para a glória do nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida dos teus filhos, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite. Eu estou à disposição dos irmãos. A irmã Josiane, ela quer dar... na próxima ela quer dar uma palavra, né? Pronto. Então, na próxima, irmã Josiane, eu falo com a senhora. Não deu tempo porque o Instagram é muito rápido, né? Mas Deus abençoe. Obrigado aos irmãos que acompanharam essa live. Deus abençoe a todos e boa noite.